Glória a Deus, ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor pelos séculos dos séculos. Quantos podem adorar ao Senhor? Aleluia, Ele está aqui. O bom samaritano, que é o Senhor Jesus, está sobre esta casa. Eu cumprimento todo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Você que trouxe Bíblia, vamos fazer a leitura de um texto que se encontra no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor Jesus. Enquanto você procura expressar o meu louvor, a minha gratidão a Deus pelo privilégio de poder estar aqui na nossa igreja Sede Setor da Próspera, louvando a Deus também pela vida do nosso pastor Elton, irmã Edna, que Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade, pelo carinho, por todo o incentivo que sempre tem nos dado. Os demais obreiros também, que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um dos nossos companheiros que aqui estão, toda a igreja de modo geral. A minha esposa que me acompanha, obrigado por sempre ser a minha auxiliadora, minha ajudadora, você é uma bênção na minha vida. Glória a Deus. Queridos, capítulo 18, versículo 1, texto bem conhecido dos irmãos, mas nós cremos assim que Deus tem algo especial por intermédio desta palavra. Você que encontrou diz amém? Diz assim, versículo 1, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Você pode glorificar o nome do Senhor? Amém. Antes de se assentar, eu queria que você repetisse após mim, dizendo: a minha casa. Mais forte, a minha casa. A minha família está nas mãos do oleiro. Se assente por bondade, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Glória a Deus. Queridos, como eu disse, o texto a qual nós fizemos leitura é um texto extremamente conhecido. Eu creio que quase toda a igreja. Jeremias capítulo 18, eu me arrisco a dizer que é o capítulo mais conhecido deste livro, que fala acerca do trabalhar do Senhor na vida de Jeremias e na vida do povo de Israel. Porém, nós cremos assim que para entender o texto, nós precisamos entender o seu contexto. E nós olhamos para o cenário, para a história, para o contexto a qual este capítulo está inserido, Lucas, e nós compreendemos que Israel está passando por um momento turbulento espiritualmente falando. Israel está vivendo um período chamado período de crise espiritual e, pasmem os irmãos, talvez a maior crise espiritual que Israel já passou. Israel está vivenciando dias onde se tornou normal servir ao Senhor no templo, mas também servir aos deuses pagãos do lado de fora. No meio do povo está a imoralidade, a idolatria, a promiscuidade. Tudo que desagrada o coração de Deus está inserido no meio do povo, e o povo está vivendo indiferente, como se isso fosse normal. É por isso que Deus levanta um homem, um jovem, um rapaz chamado Jeremias. O seu propósito é profetizar contra a nação de Israel. E essa expressão é um pouco forte, mas é verdadeira. A profecia de Jeremias é contra, pastor Neymar, a nação de Israel, porque os seus passos são
caminhando em passos tortuosos, caminhos tortuosos. Eles estão levando a vida com Deus de qualquer forma. Eles estão caminhando de qualquer jeito. Eles estão cultuando de qualquer maneira. Eles estão entregando adoração, mas da mesma forma estão se deitando com os deuses pagãos. E é por isso que Deus chama, Deus vocaciona, Deus levanta este jovem, esse moço, para profetizar contra esta nação. E é interessante porque a gente conhece a história. A Bíblia diz que quando o Senhor chama Jeremias, Jeremias diz: mas Senhor, eu sou ainda um menino e eu não sei falar. Jeremias, olhando para dentro de si, para as suas qualidades, para aquilo que ele tinha, para o seu intelecto, ele não consegue enxergar o motivo, a motivação de Deus o escolher. Mas, queridos irmãos, o que alegra o meu coração é saber que mesmo em meio a tamanha crise espiritual, Deus ainda está falando com alguém. É saber que mesmo em meio ao pecado, à imoralidade, à idolatria, Deus ainda tem os seus escolhidos que ainda ouvem a sua voz. Por que você está dizendo isso, pregador? Porque nós vivemos em um tempo semelhante a este, pastor. Onde a imoralidade, a promiscuidade, o pecado está inserido no meio do povo. Só que a boa notícia é que no meio do povo ainda existe uma igreja que ouve a voz de Deus. No meio do povo ainda existe aqueles que estão sensíveis para ouvir a voz de Deus. Pastor, mas o tempo é de crise. É crise política. É crise profissional, desemprego, a porta fechou, as coisas não dão certo. Mas mesmo em meio a todo esse cenário, glorifique ao Senhor, porque você ainda ouve a sua voz. Oh, glória a Deus. No meio deste povo, no meio talvez dessa multidão que se chama Israel, Deus decide falar com um menino. E quando nós entendemos esse contexto, entendemos o cenário que Israel está vivendo, e nós olhamos então para o capítulo de número 18, Giblaí, nós percebemos o primeiro versículo, a qual Jeremias registra, dizendo que a palavra do Senhor veio até Jeremias. Mesmo diante a tudo que estava acontecendo, Jeremias ainda estava sensível à voz de Deus. Sabe qual é a maior crise que nós podemos enfrentar, Lucas? A maior crise que nós podemos enfrentar não é a crise política. A maior crise que nós podemos enfrentar não é a crise profissional, a crise no casamento, a crise na família. A maior crise que nós podemos enfrentar é a crise espiritual, quando parece que os nossos ouvidos já não ouvem mais a voz de Deus. Quando parece que nós não sentimos, pastor Elton, mais a presença de Deus. Mas no meio daquele povo, tinha alguém com o coração disposto, com o coração disponível, a não se contaminar com o pecado, com a imoralidade, com a idolatria, mas acima de qualquer coisa, decidiu ouvir a voz de Deus. Oh, glória a Deus! O Senhor fala com Jeremias. Por diversas vezes Jeremias está ouvindo a voz de Deus. E de forma específica, o capítulo de número 18, quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos Deus dando a Jeremias um propósito, algumas direções. No meio desse cenário, o Senhor vai dizer para Jeremias: Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro. E lá, pastor Elton, na casa do oleiro, eu te farei ouvir as minhas palavras. Sabe o que eu acho lindo, pastor? É que nós usamos essa expressão,
entendemos essa expressão, levanta. Falar de alguém que está de pé, fala de alguém que está disponível. Fala de alguém que está à disposição de Deus. De alguém que não está em uma posição talvez confortável, sentado, deitado. Eu não sei qual era o cenário, a posição de Jeremias. Talvez ele estivesse prostrado, talvez ele estivesse orando, talvez ele estivesse sentado, talvez ele estivesse deitado, mas a questão é que o Senhor dá a ele uma ordem, porque o Senhor usa pessoas que estão à disposição, pessoas que decidiram se colocar de pé. Oh, glória a Deus. O Senhor diz para Jeremias: Jeremias, levanta-te e desce. Aqui tem algo lindo, irmãos, porque tem muita gente à disposição, tem muita gente de pé, mas também tem muita gente cheia de si próprio. O que você está dizendo, pastor? É que a expressão que Deus revela a Jeremias, levanta-te e desce, descer fala de humilhação. Descer, pastor Elton, fala de se esvaziar. Deus está procurando pessoas que, assim como Jeremias, estejam de pé, mas também estejam disponíveis a se esvaziar na sua presença e se encher da sua vontade. Pastor, a ordem do Senhor é levanta-te e desce. Irmão, coisa boa é a gente ouvir a voz de Deus, Deus dizer: oh, tu vai subir mais um degrau, eu vou abrir mais uma porta, eu vou te abençoar. Agora imagine, irmãos, ouvir a voz de Deus, Deus dizer: levanta e desce, te humilha, te esvazia, se desfaz de tudo que tu tem, o teu intelecto não serve, as tuas qualidades não servem, eu quero você por inteiro. É por isso que Deus chama Jeremias. Pastor, Jeremias é jovem. Jeremias pode dizer que ainda é um menino. E às vezes a gente tem esse problema, eu sei que aqui a gente não tem, mas do lado de fora muitas das vezes. Se questiona, não, mas acabou de chegar, é jovem ainda, é menino ainda. Não, quer pregar, quer entrar para a comunhão, quer liderar, quer fazer isso, quer fazer aquilo. Às vezes, irmãos, Deus precisa levantar alguém, porque tem gente há tanto tempo sentada que não tem disposição suficiente a se esvaziar. Aí Deus salva, Deus liberta, Deus transforma, e Deus traz. E alguém pode dizer, é muito novo, e Deus está dizendo, é o meu tempo. Eu sou menino, eu não sei falar, não, é do meu tempo, é do meu jeito. Pastor, é tarde demais, já passou. Não, é no meu tempo, glória. Jeremias, levanta. Agora desce a casa do oleiro. Pastor Elton, eu fico me perguntando, será que Deus não poderia falar com Jeremias em casa? É claro que poderia, Júlio. Com certeza poderia. Só que aqui Deus está nos ensinando algumas verdades. Quando Deus diz para Jeremias, Jeremias, levanta, desce e vai até a casa do oleiro, o Senhor está fazendo Jeremias entender que na casa do oleiro, quem manda ainda é o oleiro. Na casa do oleiro, quem decide aonde as coisas têm que ficar ainda é o oleiro. Na casa do oleiro, quem decide quando começa, quando termina, quando sobe, quando desce, quando acaba, ainda é o oleiro. E eu não sei se você compreende isso, mas nós como igreja do Senhor, também somos reconhecidos como casa do oleiro. É por isso que às vezes a gente precisa sair do nosso conforto, pastor, da nossa casa num domingo à noite, e vir para este ambiente, entregar tudo que nós temos, porque aqui quem fala é Ele, quem governa é Ele, quem cuida é Ele, quem manda é Ele. E aí Ele te faz sair do teu conforto, Ele te faz sair da tua casa, deixar o teu lar, deixar o teu sofá, deixar a tua cama, e te trazer a este ambiente para te fazer entender que quem governa a tua vida ainda é Ele, quem cuida da tua casa ainda é Ele, quem cuida da tua família ainda é Ele. Oh, glória a Deus. Ninguém chega na casa dos outros querendo mudar as coisas de lugar, né, pastor?
A gente faz isso na nossa casa. Agora, quando a gente de fato entende isso, compreende isso, a gente precisa estar atento à disposição. Eu imagino Jeremias saindo de casa, Rodrigo, e daí ele chega na casa do oleiro, e ele começa a entender, opa, na minha casa eu ouvi o que eu queria, eu olhava para onde eu queria, eu assistia aquilo que eu queria, agora aqui na casa do oleiro, quem determina ainda é ele, quem trabalha é ele, quem coloca as coisas no lugar é ele, oh aleluia. Jeremias chega naquele ambiente, chamado casa do oleiro, e o texto diz, irmãos, que quando ele chega naquele ambiente, versículo 3, e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Giblair, eu gosto dessa expressão, ele estava, porque me faz entender que Deus não começa a trabalhar quando Jeremias chega. O oleiro não começa a trabalhar quando você entende o propósito, quando você entende a promessa. Na verdade, o oleiro já está trabalhando. Você nem pisou o pé na igreja Assembleia de Deus da Próspera e o oleiro já estava trabalhando sobre a tua vida. Os teus olhos, Rodrigo, nem tinham se aberto hoje pela manhã e o oleiro estava cuidando de você. Você nem sabia qual era o plano, qual era o almoço, o que você ia vestir hoje, mas o oleiro já estava trabalhando em teu favor. Você está entendendo? Diga amém. Jeremias chega e o texto é específico, é detalhista, Júlio. O oleiro estava fazendo a sua obra sobre as rodas. O que você quer dizer, pastor? É que Deus nunca depende de ninguém para fazer aquilo que Ele quer. Pastor, ninguém está vendo, não tem problema, Ele vai fazer. Pastor, ninguém está me ajudando, não tem problema, Ele te ajuda. Pastor, a porta não está se abrindo, não tem problema. Quando Ele quiser, Ele abre a porta e ninguém fecha a porta que Ele abre. É, Jesus. Oh, aleluia. Jeremias chega naquele ambiente. E sabe o que eu acho interessante? É que Deus tinha dito para Jeremias, Jeremias, vai até a casa do oleiro, porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Só que aí, Jeremias chega, Eduardo, e ele começa a observar o oleiro trabalhando, mas Deus não está falando, pelo menos não de forma audível, mas através do trabalhar do oleiro, glória a Deus, através do movimentar das mãos do oleiro, Jeremias já está entendendo aquilo que Deus quer falar. Eu não sei se você compreende isso, mas todos os dias, aonde você pisa a planta dos pés, Deus sempre usa pessoas para falar com você. Talvez você esteja caminhando despercebido, mas o Senhor está dizendo, você está trabalhando, eu estou falando contigo. Você está limpando a tua casa, eu estou falando contigo. Você está cuidando da tua família, eu estou falando contigo. Independente do lugar, independente do ambiente, o oleiro está trabalhando. Jeremias para, e ele começa a observar o movimentar, o trabalhar do oleiro. E o texto diz que, de repente, o vaso que ele fazia de barro, olha a expressão, quebrou-se nas mãos do oleiro. Eu não sei se a gente tem professores aqui, talvez possam me corrigir, mas a expressão quebrou-se deixa muito claro, não foi o oleiro que quebrou. Mas o próprio vaso se quebrou. Irmãos, sabe um problema nosso? É que às vezes a gente acha que a gente é super homem de Deus, super mulher de Deus. A gente acha que porque é crente não enfrenta problemas, não enfrenta dificuldades, não enfrenta as nossas aflições. Não, eu vou servir ao Senhor e tudo vai dar certo. Errado.
Porque muitas das vezes Deus nos confronta, muitas das vezes Deus nos amassa, muitas das vezes Deus permite o ambiente da crise, da circunstância contrária, dos percalços da vida, para trabalhar também sobre a nossa vida. E o que a gente precisa entender, pastor? Que a gente é frágil, que a gente ainda é de barro, que a gente ainda é pecador, que a gente ainda tem problemas, dificuldades, fraquezas, mas mesmo diante a tudo isso, para o oleiro, a gente ainda tem valor. Oh, glória a Deus. O texto diz que de repente, pastor, aquele vaso se quebrou. Irmãos, eu não sei você, mas às vezes alguém se quebra, e a primeira atitude do homem é olhar e dizer, olha lá, ó, já era, está ferido, a crise chegou, a enfermidade chegou, a porta fechou, não tem mais jeito. A primeira atitude do homem, pelo olhar humano, pela limitação humana, é julgar. Acabou para ele, acabou para ela, para aquela família não dá mais certo, aquela família vai ter que mudar de bairro, vai ter que mudar de endereço, vai ter que começar tudo de novo. Não, irmão, quando está na mão do oleiro, oh, glória a Deus. A gente olha para o texto, a Bíblia diz que de repente aquele vaso se quebra. Porém, irmãos, nós precisamos diferenciar uma coisa. O vaso quebrou, mas o vaso não caiu. Como assim, pastor? Muitas das vezes a gente interpreta errado esse texto. A gente acha que vaso quebrado é sinônimo de vaso no chão, vaso no lixo. Quem faz isso é o homem. Quebrou? Rodrigo, amanhã eu vou no I99 e compro outro. Por quê? Porque para mim não serve mais. Para mim não tem mais valor. Para mim é melhor comprar outro, adquirir outro. Mas a gente precisa entender que esse vaso não caiu. Esse vaso só quebrou. Porém, quando ele quebra, a Bíblia diz que ele ainda está na mão do oleiro. Está quebrado, mas está na mão do oleiro. Está ferido, mas está na mão do oleiro. Está passando pela crise, mas está na mão do oleiro. Está enfermo, mas está na mão do oleiro. O problema é estar na crise, pastor, e estar no lugar errado. A enfermidade chega e está no lugar errado. Agora, passar pela crise com Jesus é diferente. Passar pela crise com Jesus é diferente, Lucas. A porta fecha e a gente continua confiando. A porta fecha e a gente continua adorando. A porta fecha e a gente continua glorificando. Porque acima de qualquer coisa eu sei que eu ainda estou na mão do oleiro. O Senhor te traz aqui nessa noite para dizer, está ferido, mas ainda está na minha mão. Está cansado, mas ainda está na minha mão. Está machucado, mas ainda está na minha mão. Pastor, eu não aguento mais, mas descansa o coração, porque ainda está na minha mão. E da tua família cuido eu, diz o Senhor. William, eu vou ter que mudar de endereço. Vai nada. Está na mão do oleiro, Deus vai prover, Deus vai abrir porta, Deus vai usar alguém, porque quem cuida ainda é o oleiro. O homem está dizendo, não vai conseguir. Deus está dizendo, é no meu tempo. Oh, glória a Deus. Irmãos, eu imagino Jeremias, na porta da olaria, da casa do oleiro. De repente o oleiro, trabalhando, o vaso se quebrou. Não sei se Jeremias pensou assim como nós, homens carnais, ou entendeu pelos olhos espirituais. O fato é que Jeremias continua ali observando. O vaso quebra, mas está na mão do oleiro. De repente, o versículo de número 5, e agora sim. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo.
não poderei eu fazer de vós, oh glória a Deus. Não poderei eu fazer com a tua família, não poderei eu fazer com a tua casa, diz o Senhor, assim como fez este oleiro. Eis que como barro na mão do oleiro, olha a palavra é a maior de todas as profecias, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Pastor, saí da congregação do Dembosque hoje para dizer para alguém que está cansado, desanimado, desesperado porque as coisas não dão certo, e o Senhor me trouxe aqui com uma mensagem: descansa o coração, porque Ele está cuidando de você. Você continua no lugar certo, você continua nas mãos do oleiro, é o oleiro quem cuida de você. Mas pastor, estão dizendo isso, estão dizendo aquilo, estão dando palpite. Deixe falar o que quiserem, o que dizem ao teu respeito não determina quem você é. Se para o oleiro você ainda é vaso, então descansa o teu coração. Fecha os teus olhos por bondade. Há uma brisa do Espírito Santo aqui. Há um bálsamo que desce do céu para renovar a tua vida hoje. Oh, aleluia, olha Deus te renovando aí. Olha o Espírito Santo de Deus tocando em você. Oh, deixa Ele renovar as tuas forças, deixa Ele cuidar desses pedaços. Oh, quem tem glória da glória, quem tem glória da glória, adore ao Senhor. Enquanto você adora, Ele trabalha. Oh, aleluia! Isso, chora mesmo. Você está na casa do oleiro. Oh, aleluia, 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 aleluia. Reconheça as tuas fraquezas, as tuas fragilidades, mas declare ao Senhor: Senhor, a minha casa, a minha família, a minha vida está em tuas mãos. Oh, aleluia. A gente olha para a Bíblia, e a Bíblia diz, Rodrigo, que o oleiro vai reconstruir o vaso do mesmo barro que se quebrou. Só que olha, o texto mais uma vez, Júlio, sendo detalhista, ele vai fazer um vaso novo conforme pareceu bem aos olhos do oleiro. Pastor, a partir de hoje tem que ser assim. Não, aquele irmão não dá mais, aquela lá abandona, aquele lá deixa, não ora mais, não bota mais na comunhão, não tem mais jeito. Não. Quem determina aqui ainda é o oleiro. Quem diz aqui ainda é o oleiro. Quem fala, quem governa esta casa ainda é o oleiro. Oh, aleluia. Pastor, mas está quebrado, joga fora. Pastor, mas está quebrado, não presta, não serve, dá mais trabalho reconstruir. Não é melhor comprar um novo? Para o homem é assim, irmãos. No olhar do homem se torna mais fácil jogar fora. Agora no olhar de Deus, pode estar quebrado, mas está na minha mão. E se está na minha mão é suficiente para eu fazer um vaso novo. Pode estar ferido, pode estar cansado, mas está na minha mão. E se está na minha mão é suficiente para eu reconstruir. Oh, aleluia, é tempo de recomeço para a tua vida. É tempo de recomeço para a tua casa. É tempo de recomeço para a tua família. O vaso quebrou. Deixa lá. Compra outro. Não serve. Tem mais lá, ó. Pega lá. Aí o oleiro vai. Para mim ainda tem valor.
Para mim ainda tem solução. Para mim ainda serve. Eu ainda tenho uma obra, eu ainda tenho um projeto, eu ainda tenho um propósito. Pastor, mas está quebrado, não interessa, está na mão do oleiro. E o que resta, pastor? Algumas marcas. Lembra daquilo que o apóstolo Paulo diz? Eu carrego comigo, oh glória, as marcas de Cristo. Eu quero te fazer entender por que você está passando por isso. Oh, aleluia. Porque tem muita gente passando por tanta coisa e não está entendendo, mas ainda continua aqui, na casa do oleiro. E aí você talvez daqui uns dias vai olhar para trás e vai compreender. Por isso que eu passei por aquilo que eu passei. Oh glória. Porque o oleiro estava trabalhando na minha vida. E as tuas marcas, as tuas feridas, os teus traumas vão ser usados por Deus para curar outras vidas. Se coloque de pé. Oh glória a Deus. Se o conjunto puder me ajudar, pastor. Queridos, olhe para cá. Urabacantarabadai, xarabacantarai. Urabacantarabadai. Sabe o problema do ser humano, irmãos? É que a gente não sabe reconhecer as nossas fragilidades. A gente se esconde, pastor, atrás de um escudo, de uma roupagem, como se tudo estivesse dando certo. Mas eu sei que entrou gente por aquela porta hoje sorrindo, mas com o coração apertado. Tem gente que entrou por aquela porta hoje sorrindo, mas por dentro despedaçado. Mas a boa notícia é que você está na mão do oleiro. E o oleiro te trouxe a esta casa hoje para dizer: da tua vida cuido eu, da tua casa cuido eu, da tua família cuido eu. Então eu queria te convidar a sair do teu lugar, se você tem coragem, para reconhecer as tuas fragilidades, para reconhecer os teus problemas. Isso, conjunto, pode cantar. Sai do teu lugar, vem para a mão do oleiro. Estou aqui, hoje vim falar de mim. Aleluia. O meu vaso se quebrou. Angustiado eu estou. Aleluia. Meus pedaços hoje quero te entregar. É na mão do oleiro, é na mão do oleiro. Oleiro, glória. será que podes me moldar? Comece a falar com Ele, comece a dar liberdade a Ele, vai adorando. Aleluia, 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 aleluia. Isso, derrama lágrima mesmo. Você não está impedido de adorar. O oleiro está aqui, o oleiro está aqui. Faz de mim, Senhor, um vaso de valor. Eu quero ser um verdadeiro. Deixa o oleiro te renovar aí. Deixa Ele cuidar dessa ferida. Deixa Ele arrancar essa aflição. Aleluia. Aleluia. Quero sentir o gozo da tua unção. Levantar as minhas mãos. Você tem força para fazer isso. Adorar-te, exaltar, adore ao Senhor. Enquanto você adora, Ele te toca. Enquanto você adora, Ele trabalha sobre a tua vida. Eu quero estar. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oleiro, estou aqui. Deus. Hoje vim falar de mim. O meu vaso se quebrou. Glória, ainda tem valor. Eu ainda te amo. Eu ainda me importo contigo. Eu ainda cuido de você. Glória a Deus. Oleiro, será que mas pastor, o meu passado, o teu passado não interessa. O que passou, passou. Eis que tudo se fez novo. É tempo de viver algo novo na presença de Deus. Sentir o teu renovo. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Sinta o renovo de Deus aí. Faz de mim, Senhor, um vaso de valor. Eu quero ser um verdadeiro adorador. Restaura em mim um quebrantado coração. Quero sentir o gozo da tua unção.
te exaltar, Oh glória a Deus, bendito é o teu nome, para Jesus. sempre em tua presença. Tu tens liberdade, eu Espírito quero Santo. estar. Trabalha sobre esse vaso. Levantar Trabalha sobre as esta minhas casa. mãos, Trabalha, Senhor, sobre te este adorar, coração. te exaltar, Oh, Senhor. aleluia, aleluia. E para sempre em tua presença. Oh, glória a Deus. quero estar. E Tem uma alma para Jesus aqui diante do altar. Você pode glorificar ao Senhor? Aleluia. Está se reconciliando. Glória a Deus. Você pode glorificar ao Senhor? Glória a Deus. Oh, aleluia. Eu preciso perguntar, nós temos mais alguém para entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Eu quero te conhecer. Se nós temos alguém, pastor, eu estou distanciado dos caminhos do Senhor. Há tanto tempo, eu já não sinto mais a presença de Deus, eu já não ouço mais a voz de Deus, mas hoje eu quero fazer uma aliança com Cristo. Faça um sinal com a sua mão se nós temos alguém para Jesus. Eu quero conhecer você. Nós temos mais alguém? Nós temos mais alguém? Não se esqueça que Ele te ama. Não se esqueça que Ele tem cuidado de você. Não se esqueça que para Ele você ainda tem valor. Oh glória a Deus. Se você tem família, abrace a tua família, nós vamos orar. Aleluia, aleluia. Pastor, estou sozinho, não tem problema. Mas eu quero declarar que a tua casa, como você disse comigo, a tua família ainda está nas mãos do oleiro. Oh glória a Deus. Feche os teus olhos, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, te agradecendo, Senhor, pela tua presença sobre esta casa, sobre este lugar. Nós te agradecemos por essa alma que está diante do teu altar. Escreve uma vez mais o nome dele no livro da vida. Pai, toca sobre cada casa, sobre cada coração, sobre cada lar, sobre cada família, que aonde houver uma ferida aberta, um coração despedaçado, que nessa noite, Senhor, com teu bálsamo, que o Senhor possa renovar, que o Senhor possa restaurar, que o Senhor possa encher com a tua graça, com a tua unção, com a tua presença, com teu Espírito Santo. Pai, no nome de Jesus, nós repreendemos toda palavra contrária, nós repreendemos toda a investida do nosso adversário, e nós declaramos que esta casa, que esta congregação, que este bairro está em tuas mãos, e que o teu nome venha a ser glorificado, e o teu nome venha a ser exaltado em nome de Jesus. E quem crê diz amém. Dê um abraço apertado em alguém. Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor.